Pessoal, nessa disciplina, conforme eu mostrei na terça-feira passada, nós vamos estudar microcontroladores. E aí, para quem estava terça-feira, eu dei uma visão geral, né? Até falei um pouco sobre o ESP32, só para vocês terem uma noção geral. Mas nós vamos trabalhar nessa disciplina com o Arduino através do simulador Tinkercad, tá certo? O simulador Tinkercad, ele é uma ferramenta online que vai permitir nós criarmos circuitos sem a necessidade de tê-lo fisicamente. Além dos circuitos elétricos, ele pode, né, o Tinkercad, ou seja, de construção de objetos, né? Então você pode estar construindo, por exemplo, desenhos para serem impressos em impressora 3D, por exemplo. Então é uma ferramenta bem legal. Mas nós vamos utilizar para fazer a construção e a simulação do funcionamento de circuitos com Arduino. Beleza? Então nós vamos utilizar com essa finalidade. Você pode fazer centenas de projetos dentro dele, sendo que o nosso tempo é limitado e nós vamos abordar os principais componentes eletrônicos que tem dentro dessa plataforma. Então, a ideia é nós entendermos a importância dessa ferramenta para que a gente possa aprender um pouco de programação com a plataforma Arduino através do Tinkercad, tá? E a grande vantagem do Tinkercad é essa que eu acabei de dizer. Você não precisa ter uma placa fisicamente, ou seja, você não precisa ter uma placa em suas mãos, você não precisa ter uma protoboard. Você pode fazer tudo pela internet, você pode fazer tudo pelo computador. Então essa é a grande vantagem do Tinkercad. Você não precisa dos componentes fisicamente. O Tinkercad foi uma plataforma criada pela Autodesk. Então, a Autodesk ela desenvolveu essa plataforma, né? Então, quem conhece o AutoCAD, que conhece outros produtos, é bem interessante que a ideia é deixar tudo de uma forma mais simples para a gente fazer, para a gente programar, tá? Então, muitos não têm dinheiro, né, para comprar, apesar que hoje o Arduino está tão barato, até na China, né? Mas mesmo assim muitos não têm dinheiro, enfim, não têm dinheiro para comprar. E com a conexão da internet, você pode estar emulando, né, pode estar simulando um circuito eletrônico com Arduino. E é interessante que essa simulação, você além de montar os componentes, além de pegar a plaquinha, pegar o fio, pegar o LED, pegar o resistor, você pode também programar. E o Tinkercad, ele tem dois recursos de programação. Basicamente a linguagem blocks. Então você pode arrastar pequenos bloquinhos para fazer programação. E também o código fonte, onde você escreve, digita, tá? Nós vamos trabalhar mais com código fonte, mas em termos com propósito didático, para vocês conhecerem, eu vou mostrar como utilizar a linguagem blocks, certo? Então, é uma plataforma bastante útil e nós vamos utilizar largamente nas nossas aulas aí, tá? Então, eu separei aqui, por exemplo, nós vamos ver essa aula de hoje. Vocês precisam fazer o cadastro. Então, o que foi necessário para fazer o cadastro? Vocês precisaram de um Gmail ou de um e-mail, né, de cadastro. E aí você escreve lá nome, e-mail, aí você vai efetuar seu cadastro. E aí depois você vai acessar a plataforma. Na plataforma tem vários recursos, né, como eu falei. Sendo que quais são os recursos que nós vamos utilizar? Bem, eu separei aqui, basicamente, né, nós temos 20 aulas, hoje é a segunda aula já. E a ideia é na primeira unidade, nós vamos trabalhar com
cada recurso de forma individual. Por exemplo, você tem um botão, então nós vamos fazer um projeto só com um botão, para a gente entender como o botão funciona. O LED, nós vamos fazer um projeto com LED, para a gente entender como o LED funciona. Vai ter um projeto com um potenciômetro, para a gente entender, para nós entendermos como funciona a entrada analógica. Quem já ouviu aqui falar de entrada analógica? Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar de entrada digital? Então vocês vão entender o que é isso, né? Poxa, entrada analógica, entrada digital, o que é isso? Então vocês vão entender. Eu vou explicar aqui. E para vocês entenderem, é importante que vocês façam um projeto só com aquele componente para ilustrar, exemplificar, aplicar o conceito na prática, tá? Antes de sair desenvolvendo vários projetos complexos, é muito importante para nós entendermos fazer um projetinho com apenas aquele componente para representar aquela técnica de programação, tá? Então, por exemplo, e na segunda unidade, né? Isso é a primeira unidade. Na segunda unidade, nós vamos trabalhar integrando pelo menos 2 projetos. Então, vamos supor que na primeira unidade você fez o projeto do botão e fez o projeto do LED. Na segunda unidade, você vai fazer um projeto que vai usar o botão e o LED ao mesmo tempo, por exemplo, para ligar o LED com o botão. Entendeu a ideia? Então, a ideia é você ir cada vez mais unindo os projetos. Você fez um projeto 1, fez o projeto 2, e o projeto 3 vai ser o projeto 1 junto com o projeto 2. A associação de projetos, exatamente. Mas para associar o projeto é importante a gente entender como cada um funciona o quê? De forma separada. Então na segunda unidade basicamente é isso. Então, quais são os componentes que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar, por exemplo, vamos fazer um projeto básico com Arduino, né? Um pisca-LED. Então você vai ver o LED só piscando. Para a gente entender basicamente o que é uma saída digital. Para a gente entender o que é um delay. Poxa, o que é delay? O que é uma temporização? A gente vai ver. A gente vai também fazer um projetinho com um botão. Não é? O botão, por exemplo, ele simula uma entrada digital. Vamos fazer um projeto com LDR, que é um sensor de luminosidade. Então, por exemplo, o LDR, aqui ele identifica a presença da luz através da sua cápsula ali de cádmio, né? É um material que na presença e na ausência de luz, na verdade presença e ausência não, ao variar a intensidade da luz, você tem uma variação da sua resistência ôhmica. E a variação da resistência ôhmica, quem pagou a eletricidade aqui? Levanta a mão, quem pagou a eletricidade. Vocês já pagaram a eletricidade? Quem pagou? Levanta a mão. Ah, vocês estão com medo de levantar a mão não, né? Então, na eletricidade vocês aprenderam o que é a resistência elétrica, né? Não viram isso? O que é a resistência elétrica? Oposição à passagem da corrente. Oposição, né? Ou resistência à passagem da corrente elétrica, né? E quando o sensor LDR tem a incidência da luz, você tem uma variação dessa resistência. E se eu tenho a variação dessa resistência, consequentemente eu tenho a variação, se eu medir a tensão entre os potenciais, eu vou ter a variação de tensão. Porque eu tenho a variação da resistência pela primeira lei de Ohm, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente, né? V é igual a RI. Estão lembrados? Então, vamos usar o LDR, o potenciômetro, né? Que é um resistor variável, ou também chamado de reostato. Então, você pode estar variando essa resistência, a gente vai aprender também. Nós vamos ver também motor de corrente contínua. Isso são tudo componentes que existem no Tinkercad e você vai ver funcionando, tá? Motor de corrente contínua, para a gente aplicar o conceito de PWM. PWM é a modulação por largura de pulso. Então, ao invés de você colocar, por exemplo, a potência máxima em um LED ou em um motor, você pode variar essa potência que está sendo entregue ao seu componente eletrônico. Vou dar um exemplo. Quando você... deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você liga
um motor, não é? Quando você liga o motor, você pode ter uma rotação menor ou maior. Ou seja, essa rotação ela pode variar. Pode ter uma rotação bem pequena, aí você vai aumentando essa rotação até chegar na rotação máxima. Oi? Você pode ter vários casos de aplicação. Aí tem um inversor, né? Um inversor de frequência, tudinho. Mas a gente não vai chegar nesse nível não, da eletricidade não. Mas existe, né, uma modulação chamada modulação por largura de pulso, que você, ao invés de colocar, por exemplo, 5 volts de forma contínua no LED, por exemplo, você pode alternar entre 5 volts e 0, 5 e 0. E essa modulação vai fazer com que você enxergue o LED mais intenso ou menos intenso, tá? Mas a gente vai entender o que é isso. Ela é utilizada muito em motor de passo. Motor de passo. Um motor de passo é um componente eletrônico, né, que vai ter ali que ele vai trabalhar com pulsos, né? Então, a cada pulso que você dá, ele varia um ângulo, né? Então, é um pouco diferente, tá, o funcionamento de um motor de passo e motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua, por exemplo, que é o motor CC, ele vai variar a sua tensão, ou melhor, ele vai variar a sua rotação conforme a tensão aplicada nos seus terminais. O motor de passo ele vai rotacionar de acordo com pulsos, tá? Então é diferente. É um pouco parecido, mas tem a diferença, porque o motor de passo ele vai buscar precisão, né, no posicionamento ali, enquanto o motor de corrente contínua não. Você aperta e ele gira. Por exemplo, se eu tiver motor de corrente contínua de um robô, por exemplo, então você vai ter ali um motor que ele vai estar girando independente, você não tem controle da posição, diferente de um motor de passo. Um servomotor, que é um outro componente, é um componente até mais sofisticado que o motor de passo, porque além dele funcionar por pulso, você pode dizer um ângulo que você quer que o eixo ele fique posicionado. Por exemplo, se você tem um braço de um robô, se você tem um pescoço, não é a cabeça, não é o pescoço de um robô, se você tem elementos no robô que varie de posição, você pode aplicar o servomotor. Quer falar alguma coisa? Boa noite. Não, pode sentar. Então você tem um servomotor ali que você vai aplicar uma tensão e ele vai variar, né? A sua posição vai ser de acordo com o sinal que você impor. Por exemplo, um servomotor, que a gente vai aprender aqui no Tinkercad, ele pode variar entre 0 e 180. E aí você tem várias aplicações para um servomotor. Você pode aplicar na robótica, como eu falei, e aí tem várias outras aplicações, como em carrinhos de robô, para direcionar, por exemplo, o olho de um robô, por exemplo, né? Um sensor ultrassônico. Enfim, tem várias aplicações bem interessantes. Nós vamos ver também... Oi, pode falar. Controlar torque com o PWM. Então, o servomotor, ele é um componente que ele vai variar o seu posicionamento. Só isso. Se você quer controlar o posicionamento de algo acoplado no eixo do servomotor, aí você utiliza, né? Poxa, por exemplo, uma estufa de plantas. E aí você quer que essa estufa ela varie a quantidade da luz que está incidindo ali nas suas plantas. Então você pode usar ali um servomotor. É claro que tem diversos tipos de servomotores de menor torque, como esses pequenininhos, que a gente vai ver. E tem os de maiores torque, né? Que aí vai funcionar com maior extensão, enfim. Mas o princípio é o mesmo, tá? Então o servomotor basicamente é isso. Agora o torque do servomotor vai depender da especificação dele, da potência dele. Aí você tem que aplicar uma tensão diferente. Mas aí já é outra área, né?
Basicamente já é outra ideia. Não tem nada a ver, não vai ter muito a ver com a programação, vai ter mais a ver com a mecânica. Então, quando você está fazendo um projeto com a robótica ou com outras aplicações, você precisa ver a parte de programação e a parte da mecânica, né? Poxa, esse servomotor ele é adequado? O eixo dele suporta quantos, né? Qual é o torque em Nm, em kgf, por exemplo? Então, vai depender do seu projeto. Qual é o peso que ele vai suspender, né? Qual é o esforço que ele vai precisar? Vai depender, tá? Não é o seu circuito eletrônico, por exemplo, não é o Arduino ou qualquer outra placa eletrônica que você esteja utilizando que vai controlar o torque. Ele vai controlar o posicionamento. Mas o torque depende do motor em si, certo? Porta de shopping, professor? Oi? Porta de shopping? A porta de shopping? Qual delas? Aquela que você se aproxima e ela abre? Não, ali basicamente é um sensor infravermelho, que funciona como sensor de presença. E aí quando aproxima, a porta abre para um lado e aí deve ter um limitador, não é? Um fim de curso, uma chave de fim de curso, que aí é o princípio digital, com entrada digital. E quando o sensor não identifica mais ninguém ao redor, ele vai o quê? E fecha, né? Certo? Tem um delay também. Tem um delay quando você passar a programação. Isso, quando você passa, aí vai ficar um tempo aberto, né? Aí vai depender da programação. E aí depois, essa porta fecha, tá? E também, se ela estiver fechando e o sensor identificar que alguém está se aproximando, ela vai abrir novamente, né? Então aquele sensor, ele está em quê? Em um loop, né? Está sempre identificando se tem pessoas ali próximas, tá? E claro que o sensor tem um ponto cego, né? Tanto é que, dependendo de onde você estiver, a porta fecha e ele pode bater em você. Então você precisa esperar o sensor ali identificar, porque o sensor pode ter um ponto cego, né? Então isso é muito importante. Os projetos da segunda unidade, por exemplo, nós vamos ver um botão com um LED, um potenciômetro. Eu posso controlar a intensidade do LED usando um potenciômetro, a gente vai ver isso aqui. Podemos controlar a velocidade de um motor CC usando um potenciômetro. Podemos controlar o ângulo de um servomotor usando um potenciômetro, né? Então o Arduino ele vai ler o valor do potenciômetro e vai jogar a saída, seja no LED, seja no motor, seja no servomotor. Nós também temos projetos aqui, por exemplo, do semáforo. E também nós vamos fazer um projeto, na verdade esse aqui, vocês podem até quando chegar em casa fazer o download, que é o Tinkercad no celular. Tá? Fazer o download do aplicativo Tinkercad para, né, quem não tem computador pode usar no celular, por exemplo, tá? É claro que os nossos exercícios serão feitos no computador, mas vocês podem usar o celular, tá? Então, assim, basicamente é isso que nós vamos ver na disciplina. A ideia de hoje é garantir que todos estejam logados, todos estão com o cadastro ativo. Pronto. A ideia é que todos estejam com o cadastro ativo e a gente vai, basicamente, dar os primeiros passos hoje. Ver onde acessa o circuito, porque ele pode fazer desenhos em 3D e circuito. A gente não vai fazer desenho em 3D. Então, onde é no sistema que eu faço o meu circuito eletrônico? Onde é que eu escolho os componentes eletrônicos? Onde é que eu faço a programação? Então, basicamente, esse é o objetivo da aula de hoje. Por quê? Porque quando a gente começar, né? E aí eu vou tentar trazer um data show aqui para a gente fazer programação juntos. E aí eu quero que todos estejam configurados aí na plataforma. Beleza? Alguma dúvida?